Esta é uma mensagem em áudio de Cryon, por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é Jesus e José. Ela foi dada em Glastonbury, Inglaterra, no dia 27 de maio de 2018. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com ou no canal O Farol do YouTube. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês é a honra que eu tenho pelo fato de que este grupo seja o segundo que senta-se diante de mim nesta sala. Eu gostaria de ter uma mensagem unificada, de forma que quando vocês se reunirem com o grupo anterior e compararem as informações, perceberão que a canalização foi quase idêntica. E nós fazemos isso para que a informação seja a mesma. E mesmo que seja dada 2 vezes, considere-a como uma. Pois eu dou agora a vocês a mesma informação que eu dei ao grupo anterior, e esta informação é a respeito desta área, especialmente 2 indivíduos na história. Meus queridos, em canalizações anteriores, nesta terra, eu me sentei na grama e dei a vocês informações sobre a energia da área, a rede cristalina. Eu disse a vocês a respeito da amplificação, os atributos de amplificação, que acontecem em certos lugares do planeta. Vocês veem isso nas ruas. Vocês veem nas distrações do que as pessoas querem fazer aqui, que talvez não tenha nada a ver com nada que esteja aqui. Mas elas ainda são atraídas, porque este é um lugar onde elas sentem algo, e sentem algo que está além delas mesmas. Talvez seja o Deus dentro delas, que não tem nada a ver com a história daqui, mas está em toda parte, se vocês tiverem observado. Isto é Glastonbury. Esta é a casa de celebrações e festivais. É Glastonbury. O que eu gostaria de dizer a vocês agora é um realçar das outras canalizações que eu dei neste lugar pelas últimas 2 semanas. A informação que eu gostaria de dar a vocês é verdadeira. E é um realce da história que é uma lenda. Agora, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é esta, que os arqueólogos, historiadores e cientistas são muito específicos em seu trabalho. E o trabalho deles é tentar validar, autenticar qualquer informação antes que vocês tenham aquilo que eles dizem que aconteceu. E isso é difícil. É difícil por tantos motivos. 2000 anos, mais do que isto, passaram desde os fatos que eu darei a vocês. E então vocês não terão um consenso com relação ao que eu direi a vocês seja sendo verdade. Mas há certas coisas que então dirão a vocês que é verdade, além daquilo que é aquilo que poderia ser autenticado. E eu chamarei isso de bom senso. Fatos autoevidentes. E nós começamos com isto. A história que eu contarei a vocês é sobre Jesus e José. Eu quero contar um pouco a respeito do que aconteceu aqui e no processo disso. Esta canalização provavelmente será chamada a canalização blasfema, por aquilo que está por vir. Eu quero honrar o que aconteceu aqui e os indivíduos. Mas eu quero falar sobre José. José era o tio de Jesus.
Agora, você não encontrará consenso a esse respeito. Mas há coisas vindo, até mesmo nesta canalização, para lembrar vocês, que farão sentido e que são auto-evidentes. Ele precisava ser o tio para poder alcançar as coisas que estão registradas que ele fez. O tio José era um comerciante. Ele era um importador. Ele tinha mais abundância do que qualquer outro naquela família e trouxe Jesus com ele para este lugar chamado Glastonbury várias vezes. Agora, mesmo isto é suspeito entre aqueles que diriam, bem, não há prova real disto. Meus queridos, se vocês conhecem a história do que resultou aqui, vocês sabem que José precisava ter tido terra. Ele precisava ter tido contatos. Eles precisavam ter conhecido ele para que ele pudesse estabelecer as coisas que agora vocês chamam de a primeira igreja de Cristo. E então, isto em si mesmo é auto-evidente, que ele precisava ter tido vindo aqui. As rotas de comércio que ele usava eram pelo mar. E ele trouxe Jesus com ele. E naquele processo, eu direi a vocês isto, que quando eles viram esta terra, eles retornaram. Não apenas porque estavam interessados na importação de estanho para levá-lo de volta para a Palestina. Eles vieram porque eles estavam encantados com a exuberância. Pensem de onde eles vieram. A beleza, o verde, tudo que está aqui e que é cristalino e é lembrado. Eles sentiram as mesmas coisas que muitos sentem quando vêm aqui. Lembrem-se, a rede cristalina estava aqui antes de qualquer pessoa. Estava aqui antes do nome do país. Sempre esteve aqui, desde que os pleiadianos chegaram. Com um propósito. Este era um lugar atraente. E então, primeiro de tudo, eu quero que vocês saibam. A primeira coisa é que ambos, José e seu sobrinho, visitaram este lugar. Eu quero falar sobre estes anos faltantes de Jesus. Eu disse, naquilo que vocês chamam de coro dos tons pineais, eu disse isto. Eles não são os anos faltantes de forma alguma, são os anos chatos. Chatos porque Jesus não tinha assumido o seu manto. Ele era simplesmente um jovem em crescimento, experimentando o mundo e todas as coisas que estavam aí. Ele não tinha assumido o seu manto. Ele não estava realizando sermões e milagres. Não havia nada que foi escrito devido ao que ele fez, porque não havia nada para se escrever. Foi apenas mais tarde, conforme ele aproximou-se dos seus 30 anos, que ele começou a ver não apenas quem ele era, mas o que ele podia fazer e começou a perceber o manto que ele carregava. Poderia mudar a terra. Mas não enquanto ele estava crescendo, de forma alguma. Isto em si mesmo é controverso, mas o que eu direi a vocês a seguir é a parte blasfema. O homem, Jesus, não era celibatário. Ele estava crescendo como qualquer outro homem, descobrindo a beleza das coisas que Deus deu a ele e toda a humanidade para descobrir. A ideia do celibato sendo algo puro é um construto totalmente e completamente humano. O celibato, meus queridos, cria disfunções e desequilíbrio. Eu preciso contar mais a respeito. E vocês sabem disso. Meu parceiro tem um ditado favorito que ele já publicou. É quando
um ministro cristão estava falando diante de um grupo de jovens. E o ministro cristão disse isto: o sexo é uma das coisas mais vis, sujas e horríveis na Terra. E você deveria guardá-lo para alguém que você ama. Fim da citação. Eu gostaria de fazer uma afirmação que eu já fiz antes. A intimidade entre dois seres humanos que se amam é desenhado, é sagrado e cria energia sagrada, além da energia que você poderia criar só. É desenhado por este motivo, traz o amor, reúne, é o pináculo da beleza. E é próprio e é completo. E para vocês terem vilificado ele ou qualquer pessoa, é um construto do controle humano. Jesus não era celibatário. Deixe-me contar-lhes a respeito do que aconteceu na sala de cima. Eu já discuti isto antes. Eu até mesmo disse a vocês a respeito do cálice anteriormente. Algo muito controverso. Mas eu quero realçar isso novamente. Eu quero que vocês saibam de algo. Esta coisa, que é chamada a última ceia, não foi estabelecida como uma refeição especial por Jesus, com convites para vir para a refeição especial, algo especial aconteceria. Aquilo era uma Páscoa. Aquela era uma refeição típica da Páscoa para quebrar o pão, compartilhar o pão. Todos eles eram judeus. Aquilo era algo que normalmente eles fariam naquela época. E o fato deles estarem todos juntos, novamente, não era tão incomum assim. Mas aquela foi a última vez. Eu disse a vocês anteriormente que de todos os relatos do que Jesus disse, quase todos eram metafóricos. Ele estava dizendo adeus. Mas ele estava dizendo em suas próprias palavras para que elas não fossem perturbadas. E eles não compreenderam, realmente não. Mesmo quando ele quebrou o pão e bebeu vinho, no que agora vocês chamam de primeira comunhão, eles apenas pensavam que aquilo era uma cerimônia. Porque ele era quem ele era. Eles deviam honrá-lo por toda a sua vida daquela forma. Nunca houve nenhum pensamento de que ele iria embora em um dia. Nenhum deles compreendeu aquilo, mesmo aquele que o traiu quando ele saiu. Ele não entendeu isso. Nenhum deles realmente pensou que ele estava dizendo adeus. E uma coisa que vocês deveriam realmente ver é que José não estava lá. Então a ideia, e eu direi isso novamente, a ideia de que alguém poderia ter pegado o copo de Cristo sem saber que era a última ceia. Um de seus seguidores colocou isto em uma sacola e então vendeu para José mais tarde. Isso não faz sentido, não é? Onde está aquele cálice hoje? Meus queridos, eu direi novamente. Está em um antigo lixo cheio de pratos sujos. O Santo Graal, meus queridos, é o que vocês carregam dentro de vocês, que é o amor de Deus. O Santo Graal é representação. O Santo Graal é representação do que Cristo ensinou, não um objeto para ser encontrado por Rei Arthur. E a propósito, vocês viram o túmulo dele hoje? Vocês viram o túmulo do Rei Arthur? Vocês não acham interessante que ele está enterrado em vários lugares? Eu chamo isto de os ossos abundantes convenientes do Rei Arthur. A lenda viveria e deveria viver. E a história do herói. Mas o que aconteceu a seguir, eu quero que vocês ouçam. Quando eles colocaram Jesus na madeira e o crucificaram durante todo o dia,
Onde estavam seus discípulos? Onde estavam os apóstolos? Eles não estavam lá. Quem estava lá? Sob protocolo, aqueles que vão até lá são apenas a família. Pois não haveria nenhum suspeito se for apenas a família. E o que eu quero dizer com isso é que os apóstolos, os discípulos, estavam chocados. Eles estavam totalmente chocados. Mesmo que tenha sido dito a eles, o que eles viram se desenvolver nas ruas foi tão horrível. Nunca esperado. Mesmo que ele tenha dito a Deus, eles não compreenderam. Alguns deles foram se esconder para que eles pudessem escrever mais tarde. Eles tinham medo de serem associados. Se eles estivessem reunidos ao redor como seguidores, eles não estavam lá. Mas aquele que estava era José, porque era o seu tio. Percebem? As coisas são autoevidentes. Vocês não precisam provar estas coisas através da linhagem. E escritos, porque algumas coisas são autoevidentes. Maria Madalena estava lá. Ela era família, de alguma forma. Também. Vocês já entenderam isso, não é? A mãe dele estava lá, por um tempo. José permaneceu e ficou. Eu disse isso anteriormente, e eu quero que vocês compreendam algo. Eu darei a vocês um cenário, e então eu direi que isto não é um segredo, não estou revelando nada. Porque o que estou prestes a dizer a vocês a seguir está nos pergaminhos. Eles não estão publicados nas suas escrituras, eles estão nos pergaminhos. Vocês podem encontrá-los, eles estão documentados e outros os têm. E é assim. Ainda na lei judaica hoje é contra o protocolo crucificar após o pôr do sol. Então José sabia que ele precisaria esperar até o sol se pôr. E ele, os ajudantes dos grupos que estavam lá para ajudar, não a família, poderiam então remover o corpo e levá-lo para o túmulo. Mas algo também aconteceu. Está nos pergaminhos. Havia dignitários chegando na cidade antes do sol se pôr. E eles queriam remover os corpos mais cedo do que normalmente eles fazem. E foi o que fizeram. Está nos pergaminhos. José estava lá e o retirou da madeira. Agora, o que vem a seguir é importante para vocês ouvirem. Isso também está nos pergaminhos. O túmulo para o qual ele foi levado, de quem era? Túmulos são caros, eles são comprados antecipadamente, ou pela família ou pelo indivíduo, assim como hoje alguns de vocês compram seus túmulos antes da sua morte. José era um homem abundante e ele tinha comprado um túmulo que era muito próximo ao Gólgota. Ele retirou seu sobrinho da madeira e José o colocou no seu próprio túmulo. O túmulo de José. Ele amava o seu sobrinho. Ele provavelmente seja um dos poucos homens que o conheciam tão bem. Esta é a história. Agora, o que aconteceu aqui é sobre isso que eu quero falar. Que é belo, que é crível e que há muito pouca prova. José veio aqui mais tarde. E em honra a seu sobrinho, ele construiu a capela. Primeiro, apenas uma sala de oração. Obteve a terra, e as lendas dirão que ele construiu a primeira igreja de Jesus. Que as lendas sejam reais, ele construiu. Os guias dirão a vocês o que aconteceu então. A construção, a destruição, a movimentação, a construção, a destruição, tudo aquilo está aqui para vocês verem, meus queridos. Mas a realidade é esta. A primeira igreja cristã, honrando Jesus,
estava aqui, construída por seu tio. E o que eu quero dizer a vocês e que eu disse ao outro grupo, realmente não pode ser provado. Realmente não é conhecido, mas é tão significativo. A igreja que ele construiu, nunca teve uma cruz nela. Nunca teve um homem mostrado em uma silhueta de sofrimento. Não. Porque seu tio sabia que aquela não era a história do seu sobrinho. Aquilo não era o que ele viu seu sobrinho pregar. Aquilo não é o que ele sentiu, o amor que estava lá. A igreja dele era tão alegre, a luz inundava, a cor estava em toda parte, não havia nenhuma imagem do homem sofrendo na madeira. Quando vocês entrarem numa igreja cristã hoje, frequentemente é isso que vocês veem primeiro. Escuridão, sofrimento, tristeza, choros. E aquilo não era o que José queria, de forma alguma. Ele queria que a mensagem de ressurreição, redenção, amor e luz para este planeta fosse vista, porque era disso que se tratava o sobrinho dele. E é isto que aconteceu. E se você pudesse vê-lo, se você pudesse fechar seus olhos e ver hoje e sentir qual era a intenção, vindo direto de José, no primeiro construto que foi físico a respeito do sobrinho dele, vocês veriam alegria, nenhum sofrimento, luz, cores, cantos, beleza. Que seja conhecido e sabido que esta foi a intenção original do tio dele, de um membro da sua família. E aconteceu exatamente aqui. Este é o real José, o Jesus real, belos em tudo o que representa. E um dos motivos por esta área ainda cantar até hoje. Mais do que a rede cristalina, esta área canta, e canta com a luz do Mestre do Amor e tudo o que ele representava, e tudo que foi construído aqui, com acuidade, luz e amor. Tudo foi real. Saia deste lugar sabendo um pouco mais do que você sabia antes, a respeito do que Glastonbury realmente se trata. E assim é.